Mateus é o livro do Reino de Deus. Jesus é apresentado como Rei do Reino. O reino é apresentado como uma realidade emergente, inclusive como uma realidade já presente. E Jesus é apresentado como grande rei. Inclusive o livro de Mateus tem uma coleção de julgamentos. Jesus julgando os fariseus, julgando o próprio Moisés, julgando as nações, chamando as pessoas à consciência de que todos serão julgados. Enfim, é uma declaração de reino, de constituição de reino, do poder do seu rei e dos juízos do reino. O livro de Mateus está semeado de juízos e de uma constituição. Não é à toa que em Mateus você tem o que nós chamamos de Sermão do Monte e uma preparação para uma nova era, uma era vindoura, que é a era do reino. E é no livro de Mateus que você tem algumas colocações muito interessantes sobre a natureza de Jesus. A primeira que eu queria chamar a atenção dos irmãos e irmãs é em Mateus capítulo 16. A partir do versículo 13. A partir do versículo 13, você tem o texto que diz: indo Jesus dos lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelado, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, que ligares na terra será sido ligado nos céus, que ligares na terra será sido ligado nos céus. Então advertiu os discípulos que ninguém dissesse ser Deus. Aqui nós temos uma abordagem muito interessante, que é Jesus faz uma pergunta direta, que parece que é uma aferição. Ele pergunta primeiro o que é que o povo diz a respeito dele e recebe a resposta de que o povo vê nele um profeta. Aí pergunta aos discípulos quem eles dizem que ele é, e o Pedro responde que ele é Deus que veio em carne e osso para nos libertar. Porque ele diz: tu és o Cristo, então o Messias, o libertador, o ungido, e é o Filho do Deus vivo. Então, és o Messias e é Deus, e és Deus. Então, tu és Deus que vieste em carne e osso para nos libertar. Aqui é uma grande revelação, a maior de todas as revelações, porque o povo estava esperando um Messias que fosse um profeta. Não tinha na cabeça do povo a ideia de que o Messias fosse mais do que um profeta. A ideia é que o Messias fosse um profeta do tamanho de Moisés, que já é muita coisa. Mas o que o Pedro disse é muito mais do que Moisés jamais foi. Ele disse que Jesus é o Filho do Deus vivo. E aí Jesus aceita isso, não só aceita, como diz que esse é um testemunho que o próprio Deus dá a respeito de Jesus. Então, Jesus não só aceita ser chamado de Deus, Deus de verdadeiro Deus, que é Filho de Deus, Deus que veio de Deus. Ele não
não só aceita ser chamado de Deus que veio de Deus, como ele diz que Pedro só sabe disso porque esse é o testemunho que o Pai dá a respeito dele, que ele é Deus de Deus. E diz que o Simão é bem-aventurado porque ele tem essa revelação. E aí ele já revela que ele vai construir uma comunidade, o povo do reino, e que esse povo do reino vai ser edificado a partir dessa confissão de que Jesus Cristo é Deus que vem em carne e osso para nos libertar. E esse povo do reino é o povo que Daniel viu, que Daniel disse na sua interpretação do sonho de Nabucodonosor, quando ele disse que viria um reino que seria dado ao povo e jamais seria tirado do povo. Como vocês já devem ter percebido, os fariseus e os escribas fizeram muitas perguntas a Jesus, mas uma pergunta eles nunca fizeram. Nenhum deles nunca perguntou para Jesus o que é o reino dos céus ou o que é o reino de Deus. E eles não perguntaram porque eles sabiam. Eles sabiam. Quando João Batista, depois Jesus, começaram a falar arrependeu-vos que é chegado o reino dos céus ou o reino de Deus, os fariseus e os escribas sabiam exatamente o que ele estava falando. Ele estava falando do que Daniel havia anunciado a Nabucodonosor, que haveria um reino que seria dado ao povo e nunca mais seria tirado desse povo. Então, quem é esse povo? Os judeus tinham claro que esse povo era o povo de Israel. E Jesus está dizendo que esse é o povo que ele mesmo vai edificar. Uma coisa que a gente precisa lembrar sempre é que Jesus vai trabalhar sempre com a noção de remanescente, a mesma noção que está no profeta Isaías. Ele vai trazer a noção de remanescente para o ministério dele e vai deixar claro que o remanescente é esse grupo de judeus que o reconhece como Messias, que é a ideia de aquele para quem o Pai conta quem eu sou. Ele vai dizer isso não poucas vezes, vai dizer que as ovelhas dele o conhecem, vai dizer que as ovelhas dele o seguem, vai dizer que as ovelhas dele são as pessoas do povo de Israel trazidos por Pai. Então ele está sempre trabalhando com a noção do remanescente. Nós aqui depois expandimos isso nos gentios, mas durante todo o tempo ele está trabalhando com a noção do remanescente. Então ele mesmo vai edificar a sua igreja a partir do remanescente. E o que é que vai caracterizar o remanescente? O que é que vai dizer se uma pessoa de Israel é ou não parte do remanescente que Isaías mencionou? O que vai dizer é se ele vai reconhecer que Jesus Cristo é Deus de verbo Deus, que veio em carne e osso para nos libertar. E aí a outra informação que ele nos dá é que o reino é julgamento. Ele diz ao Pedro que vai dar as chaves do reino. E aí ele diz ao Pedro que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Isso é juízo. Então o reino de Deus vem para julgar. No caso de Israel, que é o objetivo imediato aqui, o reino dos céus vem para julgar o próprio Israel, o último juízo sobre Israel. E vai separar os remanescentes dos que se perderam, dos que não foram mais fiéis ao Senhor e por isso não viram o seu Messias, não viram o seu Filho, não viram Deus de verbo Deus. Agora, uma outra informação que ele dá aqui é que o reino é secreto. O reino é secreto até que ele mesmo manifeste. Porque ele diz que não é para dizer para ninguém que ele fosse o Cristo, que ele era o Cristo.
Quando ele disse que não é para dizer para ninguém que ele é o Cristo, e ele aceitou a confissão de Pedro, que ele é o Cristo, e aí ele diz, não diga a ninguém que eu sou o Cristo, ele está deixando claro que isso aqui é uma decisão do Pai. É o Pai que revela para quem ele quiser que Jesus é o Cristo. Que por enquanto o reino é secreto. O reino é dado pelo Pai a alguns. E é dado a quem? Aos que, dentro do povo de Israel, são informados de que Jesus é a esperança de Israel. É a ideia que você tem lá no Simeão, que quando vê Jesus diz: Senhor, o Senhor pode levar o seu servo, porque os meus olhos viram a salvação de Israel. Então o reino é um juízo, e isso é uma coisa que nós, principalmente nós, os gentios, perdemos, que o reino dos céus é um movimento de juízo de Deus. A ideia de salvação é quase como se fosse uma interrupção no juízo para dar uma chance para alguns seres humanos entrarem. Mas é um juízo. Até você ler o apóstolo Paulo, principalmente o apóstolo Paulo, a impressão que você tem é de que todo o movimento da redenção está circunscrito a Israel mesmo. E o próprio Paulo vai explicar isso dizendo que o que foi estendido aos gentios é a possibilidade de ser enxertado em Israel. Então Israel concentra toda a noção de toda a promessa e toda a noção de salvação, de libertação e de inicialidade. E há uma espécie de interrupção do juízo, e um espaço é dado para os gentios. E os gentios são enxertados em Israel. Então, de fato, Deus está salvando Israel, mas está permitindo que gentios sejam enxertados em Israel e participem dessa salvação. Então, a grande característica de Mateus é essa: Jesus é o Messias de Israel. De Israel. E Israel é quase toda a humanidade. Porque os de fora de Israel que serão salvos, são salvos por enxerto. São salvos por enxerto. E o Paulo vai dizer que é um enxerto, inclusive, contra a natureza. É um enxerto contra a natureza, porque normalmente no enxerto o ramo mantém as suas características. Nesse caso, o ramo perde todas as suas características e ganha as características do tronco. Porque no enxerto normal, se você enxerga um ramo de manga rosa, um tronco de manga coquinho, não nasce manga coquinho, nasce manga rosa. Porque o ramo mantém as suas características e bebe da vida do tronco, mas mantém as suas características. Esse é o enxerto segundo a natureza. Mas os gentios são enxertados contra a natureza. Ou seja, os gentios perdem a sua característica e se tornam parte de Israel mesmo, e vão dar os frutos de Israel. Por isso que a briga dos judaizantes era essa: a de que para ser enxertado em Israel é preciso passar pelos ritos. E o apóstolo disse: não, é só aceitar o Messias de Israel. Se você aceita o Messias de Israel, você não precisa também dos ritos. Porque o Messias de Israel coloca você no tronco e você passa a ter as características de povo eleito. Bom, essa é a lógica
messiânica. Então, a primeira questão que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos é que Jesus aceita a declaração de que é Deus, e ele vai e ele aceita a missão de edificar o reino com um povo que é dos remanescentes. E ele aceita a lógica de que os remanescentes serão avisados, despertados pelo próprio Deus. E que até que Deus libere esse despertamento, o reino tem que ser mantido em segredo. Aliás, ele vai dizer isso para Nicodemos, que o reino é secreto, que para entrar no reino tem que nascer lá dentro, que ele não pode ser visto. E isso é uma característica muito interessante. Jesus é o Messias de um reino que já está presente, mas está presente em segredo. Ele é sinalizado, mas ele não toma conta da terra ainda. Mas vai tomar conta da terra no final. Mas ele já vai anunciando o juízo. Também é no livro de Mateus que você tem a transfiguração. Se em Mateus 16 Jesus aceita ser considerado Deus, em Mateus 17 ele demonstra que é Deus. Que a confissão de Pedro está absolutamente certa, mas mais uma vez é uma coisa secreta, porque o Senhor tomou consigo 17 a partir do versículo 1. O Senhor tomou consigo a Pedro, e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, como estamos aqui? Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouve. Então, você em Mateus 16, você tem a confissão de Pedro. Pedro confessa que Jesus Cristo é Deus, que veio em carne e osso para nos libertar. Jesus Cristo aceita a confissão de Pedro. Diz que o Pedro só é capaz de dar essa confissão porque recebeu essa palavra do próprio Deus, que isso é para ser mantido em segredo e que ele vai edificar a igreja dele, o grupo dele, o povo do seu reino, a partir de gente como Pedro. Gente que, a exemplo de Pedro, recebe do Pai a informação acerca de Jesus. Mas lá no capítulo 17, ele mostra para o Pedro, para o Tiago, para o João, o quanto a confissão dele era verdadeira. E aí você tem 2 conotações interessantes. Uma, você tem a transfiguração, que é a manifestação da glória do Senhor. E é muito interessante porque lá em João 17 ele vai dizer: Pai, glorifica com a glória que eu tive contigo antes que houvesse mundo. E aqui ele manifesta um pouco dessa glória. Ele leva Tiago, João e Pedro a um alto monte, em particular. Ou seja, os outros discípulos não estão sabendo o que está acontecendo. Então, o nível de segredo adensa.
Lá em Mateus 16, é segredo, mas é segredo entre os 12. Em Mateus 17 é segredo, mas é segredo entre os 3. Então adensa o segredo. E lá em João 17, Jesus resplandece como o sol. As suas vestes se tornam brancas como a luz. Então, ele demonstra um pouco da glória que ele teve antes que houvesse o mundo junto com o Pai. E em João 17, ele não só se apresenta como Messias, mas ele recebe o tributo de Moisés e de Elias. A lei e os profetas aparecem a Jesus, mas não têm a glória de Jesus. Não estão transfigurados com Jesus, não brilham como o sol, as roupas deles não estão brancas como a luz, eles aparecem falando com ele como quem presta tributo. É quase como se Jesus estivesse ratificando para Pedro e para João o que o próprio Pedro havia confessado, o que o próprio Pedro havia recebido do Pai. Agora, curiosamente, aqui tem mais um juízo. E o juízo que tem aqui é diretamente do Pai. Quem é julgado aqui é Pedro, mas na verdade não é Pedro. Quem é julgado aqui é a fé de Israel. Porque o Pedro diz assim: Senhor, como estamos aqui? Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Ou seja, o Pedro está assumindo a fé que seria natural em Israel, que é de colocar Jesus no mesmo patamar de Moisés e de Elias. E aí vem um juízo sobre Israel. Vem um juízo sobre Pedro. E esse juízo é deflagrado pelo próprio Pai. O Pai interrompe Pedro e diz: esse é o meu filho amado. É ele que me dá alegria. É a ele que vocês têm dúvida. E aí, imediatamente, os discípulos caíram de bruços, foram tomados de grande medo. E aí, quando eles acordaram, eles não estavam mais lendo a lei, nem os profetas. Agora eles sabiam que a lei e os profetas eram sombra do que havia de vir, que era Jesus. E que o reino de Israel não era apenas, então, somente uma soma. Moisés, mais os profetas, mais o Messias. Mas era um salto de Moisés e os profetas para o Messias. Um salto ontológico, um salto de espiritual, um salto de transcendência. Então, você vai assistindo que Jesus vai preparando os seus discípulos para ter consciência de que o reino de Deus não é uma mera continuação. O reino de Deus não é uma mera continuação do que começou com Moisés e do que foi ratificado pelos profetas, porque o papel dos profetas era ratificar Moisés, chamando o povo de Israel de volta ao próprio Moisés havia ensinado. Mas aí vem Jesus, e Jesus não vem para ratificar Moisés, a exemplo do que vieram os outros profetas. Ele vem para reinterpretar Moisés e para dar um salto transcendente, um salto ontológico. E os discípulos percebem isso. E aí Jesus vai falar
ministério de Elias e que, portanto, não precisava ver mais nada. Já tinha terminado. Ele disse: descendo eles do monte, ordenou Jesus: a ninguém conteis a visão. Então, a característica do segredo se mantém. Jesus não quer se revelar antes da hora. Por quê? Porque Jesus quer se revelar na cruz. Ele não quer se revelar antes da cruz. É mais ou menos o que ele vai falar, do que ele fala para Nicodemos, quando Nicodemos diz: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus diz para Nicodemos: você está olhando para o sinal errado. Você está olhando para os meus prodígios, mas o sinal não é esse. O sinal é, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado. E quando o Filho do Homem for levantado, todos atrairá a si. Esse é o sinal. Você ainda não viu o meu sinal. O meu sinal não são os prodígios e milagres. O meu sinal é a cruz. Então, o Senhor mantém o reino em segredo até a cruz. Depois da cruz e da ressurreição, ele vai dizer aos seus discípulos para ir pregar o Evangelho do Reino a todo mundo que então virá o fim. Então, a messianidade de Jesus é revelada em 2 níveis, ou 3 níveis. Um é aos seus discípulos, quando o Pai diz para Pedro, na frente dos outros 11, que Jesus é Deus e verdadeiro Deus. Que Ele é Deus que veio em carne e osso para nos libertar. No segundo nível, quando o Senhor permite que Pedro, João e Tiago vejam a sua glória e vejam Moisés e Elias prestando tributo para ele. E ouçam o testemunho do próprio Pai, que julga Israel, que naquele momento está sendo representado por Pedro, que não consegue entender a distinção entre Moisés, Elias e o Messias. E aí o próprio Pai julga Israel, dizendo que eles só podem ouvir a Jesus. A partir disso, Jesus vai mostrando mais a sua força, e você descobre que os discípulos devem ter mantido em segredo a visão, mas não mantiveram tanto segredo assim. Porque quando você chega no capítulo 18, os discípulos já estão disputando para ver quem vai ser maior no reino dos céus. Ou seja, de alguma forma se espalhou entre os 12, que o reino é uma realidade de Deus. Só que o reino é secreto ainda, mas os discípulos já estão falando sobre ele e já estão entendendo que Jesus é o plantador do reino. E aí eles perguntam quem é o maior no reino dos céus. E aí Jesus, capítulo 18, chama uma criança, coloca no meio deles e diz que se eles não se converterem e não se tornarem crianças, eles não podem nem entrar no reino dos céus, quanto mais saber quem é o maior lá. Então ele diz: em verdade, eu digo, se vocês não se converterem, não se tornarem como crianças, de modo nenhum vocês entrarão no reino. E aí ele deixa claro que o paradigma do reino é absolutamente contrário a todo o padrão que eles conheceram até então. Porque o reino é das crianças. O
Então não é o reino que se adapta ao ser humano, é o ser humano que se adapta ao reino. O reino é para um tipo de ser humano que se torna como criança. O reino é para criança. Então o reino é um juízo. O reino é um juízo sobre Moisés, um juízo sobre os profetas, um juízo sobre os remanescentes e os não remanescentes. Ele vai dividindo águas. Ele finalmente revela quem são os remanescentes. Quem são os remanescentes que Isaías falou? Os remanescentes que Isaías falou são aqueles que reconhecem o Cristo. E por que eles reconhecem o Cristo? Porque é para eles que o Pai fala quem é o Cristo. Então, um divisor de águas. E é sempre um divisor de águas a partir dos movimentos do Pai. Então é para esses que o Pai revela quem é o Cristo. Então esses sabem do que eu estou falando. Os outros não sabem. Os outros não sabem. Os outros não têm a menor ideia e fica por isso mesmo. Não sabe, não vai saber e acabou. Por quê? Porque o Pai não falou. E se o Pai não falou, não é para ele saber. E Jesus não cria nenhuma dificuldade do Pai. Ele não cria nenhuma dificuldade do Pai. A outra coisa interessante é que Jesus vai dizer aceita ser reconhecido como Deus, mas não só aceita ser reconhecido como Deus, como leva Pedro, João e Tiago a verem isso. Não é só que ele aceita ser reconhecido como Deus, ele permite que eles vejam que ele é Deus. E quando ele mostra para eles que ele é Deus, eles são julgados pelo Pai, são julgados a partir da noção da fé de Israel, que sempre entende o Messias como um complemento a Moisés e aos profetas. E agora o Pai diz aos discípulos que não. Não é mais para ouvir Moisés e Elias. Moisés e Elias cumpriram o seu papel. Isso não quer dizer que o Pai está desconsiderando o Antigo Testamento. O Pai agora está transformando o Antigo Testamento em ilustração do Novo. Então agora nós temos uma chave hermenêutica na frase do Pai. Que agora a gente lê Moisés e Elias para ilustrar, para ver do que é que Jesus estava falando, mas não como algo que se agregue em termos de valor ao que Jesus está falando, mas algo que aponta para Jesus. E o próprio Jesus vai dizer isso para os discípulos no caminho de Emaús, quando ele diz para eles, começando por Moisés e passando por todos os profetas, tudo que estava escrito a respeito do padecimento dele. Então, Moisés e os profetas deixam de ser a revelação máxima de Deus para se tornar o caminho para a revelação de Deus. Porque agora a revelação de Deus é Jesus. E é o que o livro de Hebreus vai dizer. No passado, o Senhor nos falou através dos profetas. Mas agora Ele nos fala através de Jesus. E nós não escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação. Então a messianidade de Jesus vai aparecer no livro de Mateus de forma contundente e julgadora. Cada fala de Jesus é um juízo. Cada fala de Jesus é um juízo. O reino vem para acabar com Israel, para separar
a genealogia que acaba em Noé, você ouve que Noé teve 3 filhos. Ou seja, que a geração dele vai continuar. Quando você vê a genealogia de Jesus, seja em Mateus, seja em Lucas, acaba em Jesus. Acabou. Tudo que foi para trás não tem mais continuidade. Acabou. Jesus inaugura não só uma nova história, como uma nova humanidade. Isso e a messianidade de Jesus se concentra na força do seu julgamento e na força do significado judicioso que a presença dele tem na história. A genealogia termina nele, acabou. Então, Israel é formado, então Israel é como uma seta. Você tem Abraão, Isaac e Jacó. Aí você abre para as 12 tribos. Depois 10 tribos desaparecem, você fecha para 2. Aí as 2 tribos desaparecem e termina em Jesus. Acabou. Não tem mais nada. Apontou Jesus, Jesus chegou, não tem mais nada, acabou. Tudo que ficou para trás disso não tem mais nenhum outro significado, a não ser que existiu para esse momento. Existiu para o momento que Jesus ia aparecer. E aí Jesus vem e traz o reino. O reino é o começo de uma nova humanidade. E na perspectiva da genealogia de Israel, de Mateus, que é uma genealogia concentrada na nação de Israel, Jesus é o começo de um novo Israel. Na genealogia de Lucas, que também termina em Jesus, Jesus é o começo de uma nova humanidade. Acabou. Isso aqui é um marco divisor. Então a messianidade de Jesus não é apenas a ideia de que ele é o Salvador, mas é a ideia de que ele é um novo começo para a humanidade, um novo começo para Israel e um novo começo para a realidade, que o Senhor vai falar lá com Paulo, em Coríntios, quando chama Jesus de último amor. Então o Messias não é o Salvador não é o Salvador de uma história, de uma civilização, é o início de uma outra. Então ele não é Salvador porque ele traz Israel para o patamar que Israel gostaria em relação às nações. Ele é Salvador porque, como o fim de Israel, que cumpre o propósito que é trazer o Messias, é também o fim do mundo. Que a partir de agora você vai ter o juízo. Então a messianidade de Jesus vai aparecer em Mateus de uma forma assustadora. Porque é uma ideia que eu diria angustiante. De um lado, e claro, cheio de esperança do outro. Angustiante porque a gente não sabe quanto tempo a porta de entrada no reino vai ficar aberta. Mas ela vai se fechar. E aí quando ela se fechar, acabou. Quando ela se fechar, acabou.
se a gente gosta desse jeito, se a gente não gosta, é assim mesmo. A messianidade de Jesus é também um chamado ao juízo, a mudança drástica na humanidade, uma nova era começa, mas não é só uma nova era de mudou o rei, mudou a lei, não, é uma nova era de mudou o homem. Mudou o homem. O homem que existia não existe mais. E não é mesmo para existir. E Jesus vai dificultando. A gente acha que Jesus facilita, mas Jesus dificulta. Porque ele fala em parábolas. E aí os discípulos perguntam para ele: por que o senhor fala em parábolas? Ele diz para eles não entenderem. Porque o reino é secreto. O reino é o começo de uma nova ordem. E de uma ordem que exige um novo ser humano. Então ele diz: em verdade vos digo, que se não nos converterdes, se não nos tornardes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. E aí ele diz que o maior reino dos céus é aquele que se humilha como uma criança. Que é um negócio complicado. E aí ele vai dizer que Deus é radical nisso. Ele veio para buscar o remanescente, cumprir a promessa de Deus do remanescente e abrir a porta para uma nova realidade. Ele vai começar das normas, as normas do reino dele. Ele vai dizer como é que a gente deve tratar os membros do reino. Ele vai começar a dizer que o reino exige renúncia absoluta, como ele vai dizer para o jovem rico, que ele exige renúncia absoluta. Quando ele conta as parábolas sobre o reino de Deus, é radical. Tem de vender tudo, tem de abandonar tudo. Então, o que Jesus está identificando? Ele está identificando o remanescente. Quando ele vai quando você vai lá para as parábolas do reino, por exemplo, você percebe isso. Que Jesus está identificando o remanescente. Então pensa Jesus assim. Ele é batizado, aí ele vai enfrentar o diabo, o Espírito Santo leva ele para enfrentar o diabo. Ele enfrenta o diabo, vem e anuncia na cidade dele quem ele é. Diz que a profecia de Isaías acaba de ser cumprida, Isaías 61 acaba de ser cumprida, e começa a manifestar os sinais dele. E cada sinal dele é para identificar o remanescente. Quem é Israel de Deus? Aqueles que acreditam em mim, aqueles que sabem quem eu sou, aqueles que sabem quem eu vim trazer. Quais são as características do remanescente de Israel? As características do remanescente de Israel é: eles são apresentados para Jesus pelo próprio Pai. 2, eles abandonam tudo por
reis, e ele não se explica para os discípulos. Ele diz para eles: sigam. E os discípulos o seguem. Aí ele vê outro que está consertando as redes. Ele não se explica para eles. Ele diz: me segue. E o camarada lá na rede me segue. Aí ele chega para outro que está na coletoria. E ele não se explica para ele. Ele diz: vem comigo. E ele larga tudo, abandona a coletoria pública. Levanta e vai embora. Por que ele faz isso? Porque ele faz parte do remanescente. Eles ouvirão a minha voz e me seguirão. Ele veio para buscar o remanescente, e a partir do remanescente, que é o último pedaço de Israel, a ponta da flecha, a ponta da lança, o último pedaço de Israel, ele vai começar um novo mundo. Vai começar um novo Israel. E esse novo Israel nasce desses remanescentes e de todos quantos forem enxertados em Israel. Então, a messianidade de Jesus em Mateus é o anúncio de um juízo radical, de um fim de mundo e de um início de um novo mundo. Que nesse período é o período de uma colheita. E Jesus vai dizer depois para os seus discípulos que tem colheita para fazer no mundo todo. Mas que as características são as mesmas. Gente que vai saber de Jesus e que vai abandonar tudo por Jesus. E que vai confessar que Jesus é Deus e o verdadeiro Deus. E que só Ele pode ser ouvido. Porque Moisés e os profetas existiram por causa de Jesus, e não Jesus por causa de Moisés e os profetas. É a fala de João: ele vem depois de mim, contudo tem a primazia, porque ele já existia antes de mim. Então Moisés e os profetas, Jesus não é a evolução natural que começa com Moisés, amplia com os profetas e desaba em Jesus. Não. Moisés e os profetas não abrem esse leque. Moisés e os profetas fecham o leque e apontam para uma pessoa só. Então a messianidade não é apresentada aqui em Mateus pura e simplesmente como o Salvador que vem, mas o fim de tudo que vem numa pessoa. Porque o Messias de Israel não é o Messias da grande nação de Israel, mas é o Messias trazido por Israel, que veio por meio de Israel, mas que não veio para fazer de Israel o sonho que Israel tem de ser a nova Roma. Pelo contrário, Israel
sustentáculo da lança é Abraão, Isaac e Jacó. Aí em Jacó e começa a fechar os profetas. Começa a fechar os profetas até chegar ao remanescente e terminar o Messias. Então o Messias andando em Israel, anda em Israel para recolher o remanescente, que vai ser edificado como novo Israel e como nova humanidade a partir do que vai acontecer na cruz e na ressurreição. Por isso que ele manda que haja segredo. Parece que os discípulos não conseguiram manter todo o segredo, porque lá no capítulo 18 eles já estão discutindo quem é o maior. E aí Jesus diz: bom, então vocês precisam saber que o reino é um tipo de gente que ainda não existe. E alguém se torna uma criança. Então, e aí, todo Mateus ele vai falar sobre juízos, porque o reino é o juízo do mundo. Juízo sobre Moisés, juízo sobre os seguidores de Moisés, juízo sobre as cidades impenitentes, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, ai de ti, juízo sobre as cidades impenitentes, juízo sobre as nações, e fim de tudo. E esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, e então virá o fim. Então a messianidade de Jesus não é o anúncio da salvação da humanidade numa perspectiva de a humanidade estava se perdendo, o Senhor veio consertar a humanidade e vai salvar a humanidade. Não. A ideia é a salvação da humanidade pela criação de uma nova humanidade. Então, na verdade, a ideia de Jesus é que Jesus é o fim de uma humanidade e o começo do mundo. Então, a messianidade de Jesus é a messianidade de uma nova criação. Lá na palavra do Paulo, quando ele chama em Coríntios Jesus de último Adão, isso fica muito claro. Jesus é o Messias, ele é o ungido, mas ele é o ungido para quê? Para começar tudo de novo. Para começar uma nova humanidade. Para começar um novo Israel. Então, o Messias não é o salvador de uma ordem, é o fim de uma ordem e o início de outra. Então, você vê isso nessa ideia que está lá na genealogia. Vocês certamente já viram. Que a genealogia vem e acaba num cara só. E aí, acabou? Não tem filho? Não casa? Não tem geração? Acabou? Acabou. Ele chegou, acabou. Então acabou Israel? E o Mateus diz: acabou Israel.
acabou a humanidade. E agora? Agora vem uma nova humanidade. E da onde ela vem? Do remanescente. O Messias é o novo início. O Messias é o anúncio do fim do velho Israel, do fim da velha humanidade, do fim do velho planeta. Porque o planeta que aparece nos escritos de Moisés é provisório. E o planeta que aparece nos escritos de João é definitivo. O planeta de Moisés, que aparece no texto de Moisés, que é o que nós vivemos, é paradoxal. Tem luz, trevas, tem vida, tem morte. O planeta que aparece nos escritos de João não tem mais paradoxo, só tem luz, só tem vida, só tem paz. É o planeta de Jesus, é o planeta do Messias, é o planeta do Libertador, é o planeta do último Adão, é o recomeço da humanidade. A messianidade de Jesus em Mateus é um negócio poderoso, porque não é a salvação de uma hora, é o início